Foque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa em Foque pela Rádio Transforme e pela Revista em Comunidade. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber o doutor Ricardo Coelho, que vai falar para a gente sobre a cúpula do clima, os problemas ambientais. Especialmente porque o doutor Ricardo Coelho é doutor em Economia do Clima no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, o CES. E ele também é doutorado em Governação, Conhecimento e Inovação pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, é investigador e consultor independente, estuda economia, política, das políticas ambientais de mercado e os conflitos de valores subjacentes. Seja muito bem-vindo, é um grande prazer falar com você desse tema tão atual, não é? E que mexe tanto com a gente. Propostas chegam aos milhões, a gente já vem recebendo, as pessoas denunciam o que está acontecendo com o clima ao redor do planeta, mas a gente já deu prazo, já aconteceram 1000 propostas e até agora ninguém se move para não comprometer a economia. Como é que você analisa isso nesse momento, especificamente? Sim, isso é uma realidade. Acho que até há um fenómeno de fadiga das reuniões do clima que qualquer pessoa que comece a acompanhar estas cimeiras, eu já acompanho há muito tempo, e chega a um ponto em que começa a desligar-se um bocado porque estão sempre a discutir as mesmas coisas e a apresentar como uma grande novidade. O acordo que temos neste momento em vigor, por exemplo, que é o Acordo de Paris, assinado em 2015, é um ótimo exemplo disso, porque na altura tanto os governos que o assinaram, como até muitas das grandes ONGs ambientalistas apresentaram isto como o primeiro passo e agora finalmente temos pela primeira vez um acordo que engloba todo o mundo e um acordo que nos vai permitir livrar-nos dos combustíveis fósseis e tudo isso. Quando o primeiro acordo já tinha sido assinado em 97, era o Protocolo de Quioto, que impunha objetivos quantitativos, sendo que o Protocolo de Quioto foi assinado em 97 e impunha um objetivo para o período entre 2008 e 2012, portanto só começava a ser aplicado uma década depois de ser assinado. E depois chegamos ao fim de 2012 sem nenhum acordo para suceder a Quioto. E literalmente nos últimos dias do ano de 2012, na Cimeira de Doha, foi assinada uma adenda como um anexo para juntar ao protocolo de Quioto para enfim, impor novas metas quantitativas, agora para 2013 a 2020. Acontece que essa adenda não foi levada minimamente a sério, porque desde logo não foi ratificada nem sequer pela União Europeia, por exemplo. Portanto, esse que é um discurso dominante aqui nas cimeiras do clima, que consiste em apresentar os Estados Unidos da América ou a China ou a Índia como o grande vilão, e sobretudo aqui na União Europeia dizer nós até queremos, a União Europeia, nós até queremos fazer mais, mas os Estados Unidos não deixam ou a China não deixa, mas a própria União Europeia também tem sido frequentemente também um fator de bloqueio e está longe de ser, enfim, a campeã. Mas apesar de tudo, a União Europeia, dentro do contexto mundial, é que tem mais avançado em adotar medidas de proteção das alterações climáticas, não é? Diante dos países industrializados, sim. Embora observamos aqui um processo curioso, que é que isto portanto,
o processo de Kyoto, que envolvia, portanto, impor metas quantitativas para os países desenvolvidos, mas não para os países em desenvolvimento, dentro de uma lógica de que os países industrializados é que devem dar o primeiro passo e devem apoiar os países menos desenvolvidos, países mais pobres, países do sul global, a mitigar portanto, as suas emissões. Esse processo foi substituído por exigência dos Estados Unidos da América, na altura da administração Obama, foi substituído por um processo que é o que acabamos por ter com o Acordo de Paris, em que cada país apresenta um plano para o clima, a que se chama a contribuição nacionalmente determinada. Ora, acontece que esses planos são puramente voluntários, e isto em vários sentidos. Por um lado, porque nada acontece, não há nenhuma sanção para nenhum país se não cumprir com esse plano, mas também, por outro lado, porque cada país faz o plano que quer e de acordo com o critério que quer, não há sequer uma metodologia comum. Mas desde logo emergiu um aspecto curioso aqui, que é que quando começamos a ter todos os países do mundo a apresentar os seus planos climáticos, curiosamente nós vemos que os países do sul global têm um nível de ambição maior do que o dos países industrializados, incluindo a União Europeia. E que claramente que a União Europeia poderia fazer muito, muito mais do que está a fazer. Mas Você acha que a economia pressiona isso? É a economia que pressiona? São os governos? É a economia dos combustíveis fósseis. Bom, aqui eu creio que há sobretudo um problema económico complicado que começou a ser levantado, por exemplo, pela Naomi Klein no seu livro Isto Muda Tudo, que é que, em termos práticos, reduzir emissões para um nível que nos garanta que, enfim, temos um mundo onde podemos sobreviver, implica acabar com a produção de combustíveis fósseis, desde logo. Implica uma série de outras coisas para além disto, mas desde logo implica acabar com a produção de combustíveis fósseis. E as empresas de combustíveis fósseis têm investimentos feitos e obviamente não querem deitar fora esse dinheiro em oleodutos, em poços de petróleo, em gasodutos, em minas de carvão, por aí em diante. E, para além disso, têm nos seus balanços as reservas. Isto é, eles, uma empresa como uma BP, por exemplo, tem no seu balanço todas as reservas de que é proprietária e, portanto, planeia explorar todas aquelas reservas até à última gota. Para levar a sério, enfim, os seus compromissos em relação ao clima, a BP teria que dizer, bom, a partir de agora nós não podemos explorar estas reservas, nós podemos explorar talvez 1/10 destas reservas, mas o resto vai ter que desaparecer. Isso colocaria a empresa em seríssimas dificuldades financeiras. Deixaria de ser uma empresa interessante onde investir. Sendo que hoje, ainda hoje, estas empresas de combustíveis fósseis são consideradas como investimentos seguros. Os fundos de pensões, por exemplo, investem nestas empresas. Há países como os Estados Unidos, onde as pessoas depositam as suas poupanças, compram ações destas empresas em vez de meter no banco, porque é um investimento seguro. Mas só é um investimento seguro se considerarmos que vão continuar a explorar combustíveis fósseis nas próximas décadas. Aquilo que é incompatível com, enfim, ter um mundo habitável, pelo menos. Eu lembro que desde 92, lá no Rio, 92, já se falava nisso. Quer dizer, quanto tempo se passou e nenhum programa, nenhum planejamento foi feito baseado nisso. E a gente falou, eu me lembro que na época eu estava em sala de aula e o comentário foi, nós temos 50 anos para chegar num ponto sem volta.
se a gente não tomar medidas, países vão ter problemas de alagamento, vai ter derretimento, vai ter... E houve o ano passado, na cúpula passada, um representante, se não me engano, de Tuvalu, que já fez o seu discurso dentro d'água, para mostrar, para causar impacto. Quer dizer, as pessoas estão sendo deixadas de lado, as populações ficam de lado em detrimento do investimento financeiro, do interesse financeiro das coisas. Quer dizer, empresas são mais importantes do que as civilizações, do que os países inteiros podem desaparecer, não é? Os países insulares podem desaparecer. Então, isso é mais importante. Não há o que se fazer com aquelas empresas, com aqueles países que não assumem o seu compromisso diante do planeta, da sua responsabilidade na manutenção do planeta para a gente viver. Senão não adianta ter dinheiro se não tiver planeta, não é? Sim, esse é o futuro em que estas empresas estão a investir, claramente. Elas vão para Marte, né? Elas não se incomodam com a Terra mais. Eu penso que estão a ser pragmáticas e a pensar, bom, a maior parte da população mundial vai viver em zonas onde é impossível ou muito difícil viver, portanto, talvez bilhões de pessoas morram, mas a civilização vai continuar numas regiões ricas do planeta. As pessoas que tiverem mais dinheiro movem-se para zonas mais habitáveis enfim, e a máquina de produção capitalista continuará para todo sempre. Enquanto que a maior parte do mundo vive, eu digo sempre, vive num inferno tipo Mad Max, que acho que é um bom retrato do que é que... Uma distopia, né? Sim, isto está muito próximo de nós. Por exemplo, as projeções climáticas para o Norte da África dizem que o Norte da África vai ser inabitável no final deste século. E que isto não vai acontecer de um dia para o outro, claro, vai acontecer gradualmente. Portanto, a cada ano, não só a temperatura média vai aumentando e, portanto, com isso todas as secas, as ondas de calor e tudo isso, mas também, crucialmente, aumentam as temperaturas à noite, as temperaturas dos dias frios, o que significa que não há nunca um momento em que a temperatura deixa um bocado. E quando temos uma onda de calor que não para sequer de noite e que dura durante uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, aquele território torna-se inabitável. E isto significa que nós olharmos para o futuro, temos que ver estas embarcações de refugiados que nos chegam à costa e multiplicar isto por 10, por 20, por 100 e pensar quanto tempo é que a Europa fortaleza vai poder resistir a isto. É um problema que nem sequer foi causado por estas pessoas, não é? E depois estas pessoas, no seu desespero de procurar a sua sobrevivência, tentam entrar na Europa e enfrentam um exército, mas a verdade é que, por muito grande que seja esse exército, por muito poderoso que seja esse exército, essas pessoas não vão parar de tentar passar a fronteira, porque está em jogo a sua sobrevivência. Há aí uma questão que do aumento da temperatura. Estabelecia-se como meta o máximo de 1,5 grau de aumento da temperatura até 2020, salvo erro, mas esse 1,5 grau já foi superado, não é? E agora estabelecem-se novas metas. Quais as consequências de se ultrapassar esse 1,5 grau de temperatura média do planeta e quando é que se atingirá um ponto de não retorno? Eu acho que quanto a isso,
tem havido um percurso da ciência do clima no sentido enfim, de compreender cada vez melhor este fenómeno das alterações climáticas, ter, por exemplo, modelos cada vez mais avançados para previsão, e enquanto isto acontece, nós vamos apercebendo que as consequências vão sendo cada vez piores. Isto é, enquanto há 10 anos atrás ainda, 20 anos atrás, ainda se considerava que o tal ponto de não retorno, o ponto que não quereríamos ultrapassar seria os 2 graus, hoje já se fala mais em 1,5 graus, portanto, e talvez menos do que isso. Sendo que quando se fala de um ponto de não retorno, o que se está a pensar acima de tudo, mais do que os impactos, é o ponto onde se acionam os mecanismos de feedback. Isto é, quando o aquecimento global se torna cada vez pior, mesmo que nós vivêssemos com emissões zero. Porque há uma série de mecanismos de feedback. Por exemplo, porque as florestas começam a morrer e começa a haver mais incêndios florestais, ou, por exemplo, porque o gelo do Ártico derrete e então fica exposto seja o mar ou a terra, que reflete menos luz para o sol, e portanto a situação vai ficando cada São vez efeitos em cadeia, né, que começam a acontecer, e você não tem mais como parar, que você desencadeia uma sequência de eventos que depois fica impossível, não é? Sim, exatamente. E todos os países estão sentindo, de alguma forma. Aqui em Portugal, tem cidades costeiras que já estão com problemas, que já têm uma certa mobilidade humana, porque as pessoas precisam sair das áreas de risco, né? O mar está invadindo, está tomando um espaço que antigamente era habitável. No Brasil acontece isso, em todos os países, de alguma forma, estão vivendo isso. Então, há alguma coisa que se possa fazer para que sensibilize mais as pessoas? Os países vão começar a perceber tardiamente que há uma providência a se tomar, que não dá mais para adiar. O que você vê com esse, inclusive com o discurso do Biden, que o Biden agora parece que entrou na briga, né? Não sei, vamos ver, pode ser só retórica, mas como é que você avalia isso? Penso que o que tem feito uma diferença é quando as pessoas se mobilizam e quando há campanhas fortes da sociedade civil. Dou como exemplo a dominação do automóvel, que é um problema muito visível em Portugal. Portugal é um país extremamente dependente do automóvel e onde até a utilização do automóvel nunca para de aumentar. Nós temos exemplos que são raros, mas temos exemplos de cidades que reduziram muito drasticamente o uso do automóvel, como Amsterdão. Temos cidades até como Copenhaga, que foram mais longe do que isso e que continuam a reduzir. Portanto, neste momento em Copenhaga são 15% da população usa o automóvel. Isso é cerca de 1/3 do que temos em Lisboa. E é algo tão significativo que já, por exemplo, pedonalizaram a sua principal avenida. O que é absolutamente impensável pensar que a Avenida da Liberdade seria, de repente, uma rua pedonal sem automóveis. Mas isto não acontece, isto pode acontecer rapidamente, mas não acontece de um dia para o outro, mas, sobretudo, não acontece unicamente com aquelas campanhas de sensibilização, de ação individual, que tudo é importante, mas no fim não tem grande efeito, porque o mais importante, e aqui te faz falarmos de transportes, como de energia, como de agricultura,
Penso que o mais importante são as políticas e a infraestrutura. Nós temos um problema sério a nível de infraestrutura. Quando falamos em descarbonizar, falamos acima de tudo de uma mudança de infraestrutura, ou seja, é passar do automóvel para o transporte público e para a bicicleta, é passar da energia fóssil para as energias renováveis e para a microprodução. Isso implica uma mudança completa. Mas aí Portugal já está relativamente avançado nas energias renováveis. Sim, tem havido grandes avanços, sim, sem dúvida, sim. Eu gostaria de voltar um pouco atrás relativamente aos países do chamado Terceiro Mundo, aos países pobres, particularmente na África subsaariana em particular. Tem havido promessas de ajuda a esses países para combaterem as alterações climáticas. Essas promessas têm-se cumprido? Não, de todo. Aliás, há dois componentes aqui. Por um lado, há uma promessa já antiga de que, isto foi acordado na Cimeira do Clima, de que a partir do ano 2020 os países industrializados iriam transferir 100 mil milhões de dólares por ano para os países do Sul para financiar medidas de adaptação e de mitigação. Neste momento, portanto, no ano passado, apenas 40 mil milhões foram transferidos, portanto, 40% do total. E depois, claro, se formos a ver mais em pormenor o que é que se está a passar, nós vemos que muitas vezes o que há na ajuda externa não é realmente ajuda, é uma ajuda condicional, exatamente, é um negócio, ou são empréstimos, ou são, enfim, negócios com empresas privadas, e há também isto é feito de forma muito aberta, portanto, ainda ontem na Cimeira do Clima, o representante dos Estados Unidos, o John Kerry, falou em trazer o setor privado para os investimentos, e isto, bom, nós temos que compreender uma coisa, não há trazer o setor privado para a ajuda ao desenvolvimento é uma péssima ideia, porque não há nenhum dinheiro, não há lucro nestas medidas. E, portanto, a partir do momento em que há algum lucro a ser feito nisto, então já não estamos no domínio da ajuda, estamos noutra coisa qualquer. Porque... Ricardo, uma outra questão com relação à ajuda, o Brasil recebia um fundo para a conservação da Amazônia, que foi suspenso no governo que está acabando no Brasil, porque, apesar de receber o dinheiro, eles começaram a tocar fogo geral. Teve até um dia do fogo. Então, quer dizer, recebia-se o dinheiro, mas não se usava para aquela finalidade a que ele era destinado. Então, agora, com a mudança de governo, porque também há que ter uma política governamental voltada para a conservação, voltada para o meio ambiente, não é? Agora que o Lula vai assumir a presidência do Brasil a 1º de janeiro, a Noruega e a Alemanha já assumiram o compromisso de retomar efetivamente o fundo para a conservação da Amazônia e, com isso, há uma compreensão de que, neste momento, é útil a floresta em pé. É isso que nós precisamos. Nós precisamos não só evitar as queimadas, como mantê-la em pé. Porém, tem uma outra questão. Existem 25 milhões de pessoas que vivem na floresta, que são povos originários, que são ribeirinhos, que são... É preciso também que esses encontros também pensem nessas pessoas. Elas também precisam viver, e precisam viver com condição de ter médico, de ter assistência social, de toda forma, não é? Então, qual é a ideia para que não só a floresta seja o foco, mas também as pessoas que vivem dela? Como é que a gente pode fazer isso
de um projeto sustentável? Pois creio que isso levanta a questão de qual é o modelo de conservação que queremos e qual é o papel das pessoas que lá vivem. O modelo de conservação que tem sido seguido na generalidade das áreas protegidas no mundo, e áreas protegidas que são geridas normalmente em colaboração com grandes organizações conservacionistas, como a WWF, é o que se chama o modelo da conservação fortaleza. Porque o que fazem é, muitas vezes literalmente, é erguer uma vedação à volta da floresta, por exemplo, ou da área protegida, e dizer aqui não entra ninguém. E o problema com isto é que estão a expulsar da sua terra pessoas que vivem lá, muitas vezes comunidades indígenas que vivem ali há milhares de anos, talvez há mais, de forma absolutamente sustentável. E, portanto, estão a pôr ao mesmo nível, por exemplo, a pessoa que vive naquela comunidade e que vai colher alguma coisa à árvore, ou que vai... Castanhas e tudo, quer dizer, no mesmo balaio, como se diz no Brasil, você bota o autóctone com o invasor, o grileiro, que entra lá para destruir, para fazer especulação com a terra, não é? Ou fazer garimpo ilegal e destruição de todo jeito, inclusive da madeira. Né? E há uma criminalização mesmo das populações locais, quando se diz, por exemplo, que a floresta está a ser destruída porque as pessoas vão colher madeira para lenha ou para construir casas, o que é completamente falso. A floresta está a ser destruída pela indústria madeireira, ou pela indústria agroalimentar, ou pela indústria mineira. Não são as pessoas com os seus machados que estão a destruir a floresta, o ambiente. E isso tem levado já a uma série de escândalos. Houve uma investigação há uns anos sobre a WWF que revelou que a organização que está envolvida em abusos de direitos humanos, inclusive até em tráfico ilegal de armas, porque o que nós temos é aquilo que é suposto ser uma associação ambientalista, e que uma pessoa contribui para esta associação ou dá um donativo pensando que que está a ajudar a conservação da natureza, e o que estão a fazer é usar esse dinheiro para criar milícias com o apoio de governos altamente corruptos para oprimir as populações locais. E este é um modelo completamente falhado de conservação. E, portanto, uma questão que tem sido levantada constantemente nas Cimeiras do Clima pelos movimentos de indígenas e pelos movimentos de justiça climática é que nós temos que o mais importante para conservar a natureza, para conservar a biodiversidade, é reconhecer o direito à terra das pessoas que ali vivem, e ou seja, reconhecer que, ou seja, dizer que em vez da tal conservação fortaleza, nós dizemos isto aqui é uma reserva indígena, ou isto é uma reserva desta comunidade que vive aqui, e estas pessoas vão viver de forma autónoma e vão fazer aquilo que quiserem com este recurso, sabendo que aquelas pessoas não vão destruir aquele recurso, porque nunca o fizeram, e não é assim que estas pessoas dependem daquela natureza. A natureza para elas não é algo externo, não é algo que está distante. A natureza é onde vão buscar água, é onde vão buscar comida, é onde vão buscar medicamentos, tudo. É a vida deles. A natureza é a vida deles. Digamos, uma extensão do próprio corpo, ou o corpo uma extensão da natureza. Vivem ambos em simbiose, não é? Sim. Mas eu gostava de voltar um pouco atrás, e já que falamos na poluição automóvel, mas eu gostava de saber de si, porque as pessoas muitas vezes falam-se em poluição, mas não se sabe quais são as áreas da atividade económica mais poluidoras.
fala-se na indústria automóvel, mas no princípio do século XIX, no século XIX, no princípio do século XX, se calhar o sistema de transportes era mais poluidor, porque era com cavalos que urinavam, que defecavam, lançavam metano, quantidades incríveis de metano pelas ruas, e portanto havia também uma poluição enorme. Mas nós sabemos... Eu queria até saber sobre isso que você está falando, Henrique, porque existe muito o crédito do carbono negativo, né? Agora, e do metano? O que é feito com metano? Existe alguma política para redução de metano? Não especificamente, não. Não sei, Tem-se né? começado a falar do assunto, mas nada de muito específico, não. Porque, enquanto isso, na América Latina, na América do Sul, especificamente no Brasil, as pastagens continuam, tiram a floresta e vão colocando pastagem, e vão colocando gado lá. Nós temos 2 vezes mais gado no Brasil do que a população. Mas já agora gostaria de saber qual a contribuição da pecuária a nível mundial, em que percentagem, digamos assim, é que contribui para as alterações climáticas? A pecuária, os vários setores. Quando eu digo a pecuária, falou-se nos automóveis. Mas os automóveis não são os maiores poluidores. Os aviões poluem muito mais que os automóveis. E agora que estamos num mundo muito globalizado, com a indústria do turismo a expandir-se, os aviões são um problema. Por outro lado, os navios são outro problema. Os navios de cruzeiro, outro problema muito grande. Petroleiros também. Os Não é? petroleiros, Quantos que vão e causam um desastre ambiental de proporções... Eu creio que quem nos ouve, quem nos vê, eu gostaria de saber qual a contribuição de cada uma desses setores, da pecuária, da aviação, dos transportes marítimos, das indústrias fabris, da agricultura do modo geral, e particularmente de algo que nos preocupa muito, e que tem sido motivo de acusação à China e à Índia, que é a utilização do carvão. Qual o contributo de cada um destes setores para as alterações climáticas?